Paz do Senhor Jesus. Amém. Vou estar lendo em Jeremias, capítulo 18. Jeremias 18. Está escrito: palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas, e o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, conforme pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor: eis como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. No versículo 1, nós lemos aqui que a palavra do Senhor, ela veio até Jeremias. E a palavra de Deus, ela vem até Jeremias com uma ordem. Deus vai dizer para Jeremias: Jeremias, levanta-te. Na antiga aliança, quando Deus ele falava para alguém se levantar, quando Deus usava o termo levanta-te, ergue-te, dispõe-te, Deus estava querendo uma posição daquela pessoa, que aquela pessoa se posicionasse. Aqui o texto não está querendo dizer que Jeremias estava deitado, Jeremias estava sentado, mas Deus queria uma posição de Jeremias. Deus fala para Jeremias se levantar. Quando Deus fala para Agar, lá no deserto: Agar, ergue-te, pois eu ouvi o choro do menino. Deus fala para Jonas: Jonas, filho de Amitai, levanta-te e clama contra a grande cidade de Nínive. Quando Deus fala levanta-te, é um posicionamento. Então Deus ele quer uma posição do profeta para poder descer à casa do oleiro. E Deus ele nos quer nessa noite, de mim e de você, uma posição. Deus nos diz nesta noite: levanta-te. Deus fala para o profeta Jeremias: Jeremias, levanta-te e desce. Porque para descer, ele teve primeiro que se posicionar, para depois descer à casa do oleiro. E a Bíblia vai dizer que Jeremias, ele se levanta e desce. Quando Jeremias ele chega à casa do oleiro, a Bíblia vai dizer que o oleiro já estava fazendo um vaso. Ou seja, antes de Jeremias chegar na olaria, o oleiro ele já estava trabalhando. Antes que você chegasse aqui, o oleiro já estava trabalhando. Antes que Jeremias ele nascesse, a Bíblia vai dizer: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, e as nações te dei por profeta. A Bíblia vai dizer, Isaías 43: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Ou seja, antes de Jeremias chegar na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Porque a gente aqui ou não, o oleiro continua trabalhando. Se Jeremias descesse ou não, o oleiro iria continuar trabalhando. Jeremias saiu da olaria e o oleiro continuou trabalhando. Nós vamos passar, a terra vai passar e o oleiro ele vai continuar. Jeremias chega, o oleiro está trabalhando. E a Bíblia vai dizer que o vaso que o oleiro fazia se desfigurou. O vaso que o oleiro fazia, ele se desmanchou. O melhor aqui, como está na minha tradução, é desfigurou. Porque o vaso não estava pronto, então não tinha como ele quebrar. Ou seja, o oleiro estava fazendo o vaso e o vaso foi entortando. Ele foi fazendo assim e o vaso foi se desfigurando na mão do oleiro. Ele foi se desmontando. Aqui a gente vê que não é o oleiro que vai desfigurar o vaso, mas é o vaso que está se desfigurando na mão do oleiro. Porque quem cria os problemas é a gente. Quem se desfigura é a gente. Deus ele não vai nos quebrar para nos refazer. É a gente que se quebra e Deus nos refaz. Ou seja, o oleiro está o vaso está se desfigurando. E a Bíblia vai dizer que quando o vaso está se desfigurando, o oleiro vem e coloca no lugar de novo. Porque ele está na mão do oleiro. Há momentos que a gente começa a fazer assim, assim, assim. O oleiro põe a mão e volta para o lugar de novo. Nesta noite, Deus tem a palavra de Deus para a tua vida, jovem. Você que está se desfigurando, mas Deus está dizendo que você ainda está na minha mão. E eu te refaço nesta noite.
Tem restauração de Deus para a tua vida nesta noite, jovem. Deus vai te refazer nesta noite. E a Bíblia vai dizer que então fez dele novamente outro vaso, como o oleiro queria fazer. Porque ele não faz do jeito que te quer, do jeito que você quer. Ele faz do jeito que ele quer. E agradeço a oportunidade.